Em 1986, aí você guarda muito bem essa data, eu estou no escritório e recebo uma ligação do Abud. O Abud trabalhava com o apóstolo, que não era apóstolo agora, lá da Renascer, lá, o Estevão. Sim. E o Abud era o cara, né? Falou, olha, o negócio é o seguinte, nós vamos começar um negócio chamado Terça Gospel. Foi a primeira vez que apareceu esse nome, viu, cara? Sim. Você pode escrever isso. Essa informação, assim, de quem viveu. Vem aqui que nós precisamos conversar com você. Eu fui para São Paulo, fui lá na casa do Estevão, lá, passei o dia lá com ele, o seguinte, nós contratamos o Dama Choque. Era a primeira vez que a gente estava entrando num teatro, velho, do padrão do Dama Choque, certo? E nós vamos selecionar 10 bandas, e toda terça-feira nós vamos fazer. E da MPC tinha 3 bandas convidadas. Tinha o Quarteto Vida, né? Tinha o Expresso Luz, de Goiânia, e tinha o Rebanhão, no caso aí, já era, depois eu falo da transição, a Banda Azul. Sim. Né? Que foi também criado pelo Janides. Tá? E aí, cara, eu achei que... Eu vi coisas que eu falei, não, agora eu posso morrer, velho. Nunca imaginei que eu ia ver aquilo. Por exemplo, nós tivemos um evento no Canecão. Porque hoje você fala Canecão, velho, mas você tem que entender o que é você estar dentro do Canecão na década de 80, filho. Ninguém entrava lá, não tinha trabalho evangélico lá, não. Não tem de crente, nada. Não tinha crente. Tinha mais de 3 mil pessoas. O Rebanhão mandando ver lindo. O Quarteto Vida fez o intervalo nesse cara, meia hora. Foi até interessante, cara. O quarteto subiu. Bom, não sei se vocês conhecem, depois tem que acessar lá para ver o que é quarteto. Sim, né? Maravilhoso. Aí o quarteto entra, sai o Rebanhão maravilhoso para dar o descanso. O quarteto sobe, faz meia hora. Só de violão. Ficou ruim pro Rebanhão voltar, velho. Ficou ruim. Rebentou, velho. Eu lembro eu sentado assim no primeiro banco, né? Eu vibrando, que minha esposa fazia parte do Quarteto Vida, né? Então foi uma coisa muito linda. Então, num primeiro momento, o movimento gospel, para mim, foi assim, era a volta de Cristo, cara. Era coisa maravilhosa, sensacional. Mas à medida que o tempo foi passando, eu fui descobrindo um negócio, cara. É o seguinte, vamos voltar lá na década de 70. Não podia nada, mas como é que era o culto? O culto da igreja. O culto da igreja era assim, primeiro era um culto de 1 hora. Segundo, o que era o centro do culto? A palavra. Então você podia estar achando, mas a pregação era boa. E era o centro do culto. À medida que o movimento gospel foi crescendo e foi explodindo, né? Apareceram os cantores e os compositores nacionais, músicas nacionais. Todos os ritmos foram resgatados, desde o samba, tudo, né? Beleza. Instrumentos como bateria, tudo, nossa, agora, né? Pastor para jovem, até dança, né? Na igreja. Nossa, que maravilha. Tá tudo certo. Mas aí começou a surgir um negócio, cara. Muita gente despreparada ficou com o microfone na mão. E aí, o centro do culto não foi mais a palavra. Foi o tal do louvor, da música. As músicas começaram a ficar muito comerciais, letra ruim, entendeu? Cheio de erro teológico. Muita gente está aí até hoje, cara. Você já deve ter visto, você já foi numa igreja que o cara vai lá dirigir a música, 1 hora de louvor, digamos, tem 4 músicas, e o cara fala 15 minutos entre uma música. Ninguém aguenta isso. E aí vem muita heresia, vem muita batatada, porque o povo que está com o microfone na mão estava despreparado. E aí, cara, eu fui vendo, caramba, sabe a teoria do pêndulo? Assim, o pêndulo está aqui, num extremo, não pode nada, não pode bater pau, não pode usar bateria, não pode nada. Aí soltaram o pêndulo veio para cá, cara. E aí eu falei, meu Deus, agora nós vamos ter que fazer força para trazer esse negócio para o meio. Nós não podemos abrir mão dos instrumentos, dos compositores, dos ritmos, tudo mas nós temos que trazer de novo o povo para cá e pôr a Bíblia de novo no centro. Então hoje, fazendo rápido aí então esses 50 anos, na minha opinião nós vivemos a ressaca do movimento gospel. A ressaca do movimento gospel. A ressaca Forte do movimento. Isso. Sabe por quê? Porque aconteceu um gap. Esse povo que devia estar aposentado, né, como eu e tantos outros, a gente olha assim, tem uma geração que ficou meio perdida, sabe? Porque a fé vem pelo ouvido e o ouvido da palavra. E o movimento gospel tirou a Bíblia
E aí, meu irmão, agora eu tenho até um amigo meu que fala que tem o Mac Culto Feliz, né? O Mac Culto Feliz é muita música e pouca Bíblia. E tem o Big Mac Culto Feliz, que é só música, não tem nada de palavra. Sim. Olha, não tem mais culto de doutrina, o povo não quer escola dominical, ninguém quer estudar a Bíblia, filho. Nós queremos cantar e adorar e louvar, e muita coisa errada. Cara, eu sou um super amante da música, super incentivador. Mas, cara, como pastor, eu fico vendo, eu ando o Brasil todo, uma geração sem Bíblia, uma geração que não conhece palavra. Olha, a igreja evangélica está se tornando um grande campo missionário, uma quantidade de gente na igreja sem se converter, cara. Entendeu? Muito por causa disso aí também. Faz uma análise das letras das músicas para você ver. A gente canta muita bobagem. E aí entrou um outro negócio. A reação foi a seguinte. Essa dicotomia, música do mundo e música de Deus. E aí eu falo, gente, não tem esse tipo de música. Tem música boa e ruim. Certo? Tem música maravilhosa escrita por gente que não é convertida. E tem música terrível, lixo, escrita por gente que é convertida. Entendeu? Nós temos que pensar assim, toda boa dádiva vem de Deus. Toda boa dádiva vem de Deus. Então, quando você pega uma poesia como Foi Assim Como Ver o Mar, a primeira vez que meus olhos se viram no seu olhar, não tive a intenção de me apaixonar, mera distração, já era momento de se gostar. Cara, o Capeta não escreve isso, velho. O Capeta não tem condição de escrever uma poesia dessa, isso é de Deus. Ah, mas quem escreveu não é convertido. Então, ora para ele se converter, porque a música é um dom. É o que eu chamo de os profetas da graça comum, né? Músicas que a gente podia estar cantando aí, ó, por exemplo, isso aqui é um hino mais maravilhoso do que se o bem e o mal existe, você pode escolher. É preciso saber viver. Cara, isso é fantástico. Eu já cantei em culto. Eu já fiz apelo cantando a música Ei, dor, eu não te escuto mais. Eu já fiz apelo, o povo tudo na frente. Você não me leva a nada. Mas é isso. Sim. Entendeu? Nós ficamos com essa dicotomia, essa coisa. Então, isso com essa mistura do movimento gospel, porque a cada ação existe uma reação, né? Então as igrejas mais conservadoras puxaram o freio de mão, aí viram que está perdendo mesmo, começaram a imitar. É o problema da igreja presbiteriana hoje, filho. A gente está aí meio perdidão, como é que vai crescer? A gente quer imitar umas coisas que não vai dar certo, não. Nós temos que ir na nossa toada, fazer coisa boa, de qualidade e com centralidade na palavra. Então, não adianta querer imitar essas coisas, porque, cara, a quantidade de música ruim, de coisa errada que canta. E eu fiquei assim, poxa, eu achava que ia ser super legal tudo que aconteceu, e foi teve a coisa boa, né? Mas muita coisa ruim também. Então, esse é o panorama assim, desses 50 anos. Você lembra, então, Vencedores por Cristo, lá na década final de 60, 70, a igreja super reticente com tudo, foi, aí Rebanhão, pá, né? Dividiu a história, aí foi um tsunami, ninguém aguentou. Aí veio o movimento gospel, os 5 primeiros anos foi maravilhoso, depois descambou, na minha visão, entendeu? Mas ficou muita coisa boa. Sim. Né? Ficou, por exemplo, os instrumentos, as bandas, os músicos, os compositores, quanta gente que... Né? A gente só cantava em traduzido, filho. Né? Então hoje nós temos de tudo aí. Tô falando muito, né? Não, tá ótimo. Tá uma aula, é muito bom. E essas coisas, Marcelo, são coisas que, por exemplo, hoje, graças a Deus, já tem muita gente resumindo isso, né? Muita gente escrevendo sobre, por aí vai. Mas quando eu descobri, por exemplo, Vencedores por Cristo, que foi um negócio assim, de explodir a cabeça, e a primeira coisa que eu vi foi o De Vento em Popa. E aí, eu não tinha tido contato com música de outros ritmos, sabe, samba, ou uma bossa, ou isso que você falou, né? E é interessante porque isso, a gente tá falando de 10 anos atrás. E é louco como que muita gente não teve contato com isso que você teve contato lá atrás, né? Lá nos anos 80. Exatamente. Assim, né? E como que isso às vezes precisa ser renovado hoje, né? Na minha cabeça sempre fez muito sentido essa questão da música cristã, não sempre, né? Mas depois de um certo momento, da música cristã tá para além da igreja, né? Para um momento de culto, sabe? Então, depois que eu descobri o Som do Céu, por exemplo, depois que eu descobri Rebanhão e essa galera, eu ficava me perguntando, né? O que aconteceu assim, nesse meio do caminho, né? Muitas vezes, assim, porque realmente era uma época muito boa e tinha muita gente fazendo coisas que a gente precisa muito ouvir hoje, né?
e coisa que a gente está tentando hoje fazer, e se a gente compor sobre o dia a dia, né, galera? O problema tal, cara, quando entra o tal do Mamon e a gente começa a gravar para poder vender, aí fica feio, aí fica ruim, entendeu? Porque o povo gravava, cara, o povo fazia a música pela música, para retratar a vida, para retratar o dia a dia, sabe? Não era assim, pô, eu tenho que lançar um CD, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Então, assim, eu acho que ficou muito comercial, perdeu bastante, assim, esse lado romântico. O pessoal fala assim, não, porque eu sou profissional. Eu falei, não, eu sou amador. E eu quero morrer amador, velho, você acredita? Não quero ser profissional, não, rapaz. Eu quero ser amador, eu quero fazer pelo sonho, eu quero fazer pela realização, pela vocação. Não quero profissional, eu não quero ser profissional, eu quero ser amador. Pronto, é isso.